Olá, estudantes, olá, professores da segunda série do ensino médio, do novo ensino médio, que nos acompanha para mais uma aula do nosso aprofundamento curricular, tá? O hashtag Quem Divide Multiplica, o nosso componente, tá? O População em Índice. Hoje é uma aula um pouquinho mais descontraída, né? A gente vai aí trabalhar essa questão da sistematização, né? O final dessa atividade 2, tá ok? E aí a gente preparou uma aula diferenciada, uma aula especial aí para você. A gente vai conversar muito sobre essa ideia de planos, de organização, de projeto de vida, e para isso, né, eu trouxe uma pessoa muito especial na minha vida, né, passou na minha rotina de vida de uma forma muito especial. Foi minha aluna, né, lá nos anos, final dos anos 90, né, então a gente tinha uma relação assim de professor, né, e aluno muito grande, né. Comigo hoje a Catiúcia Tavares. Oi, Catiúcia. Tudo bem? Tudo bem? Prazer de estar aqui com vocês hoje. Nossa, seja muito bem-vinda. Não tenho assim, o tamanho, palavras para agradecer a sua presença e dizer da importância, né, que você e todos os que passaram, né, a gente não lembra de tantos, foram tantas pessoas, né, que passaram nas nossas vidas aí no decorrer de tantos anos dentro da sala de aula. Mas, na realidade, aquela máxima lá do Saint-Exupéry, né? Cada um que passa na nossa vida deixa um pouquinho. E é essa a ideia, tá? A gente vai conversar mais sobre você, né? Sobre a sua vivência dentro da escola, no tempo que a gente estava junto ali lá especificamente, lá no Lourenço Zanellati, né? Na escola periférica lá de São Mateus. Esse professor passou alguns anos por lá, anos importantes na minha vida. Tudo bem? Então a gente vai colocar a estrutura aí da aula para vocês. O Leandro, nosso diretor, vai fixar aquilo que a gente já conhece, né? Vocês já estão bastante acostumados. Temos aí nossa segunda série do ensino médio, estamos aí nos nossos aprofundamentos curriculares, né? Aula conduzida por mim aqui hoje, também pela Catiúcia, tá? Estamos aí no nosso aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica, unidade curricular de número 1. Os números também importam. Componente curricular é o População em Índice, vocês já estão acostumados, e a gente procura integrar aí as áreas de ciências humanas, sociais, aplicadas e matemática e suas tecnologias. E tecnologia você entende, né, Catiúcia? Isso mesmo, trabalhando desde que saí do Lourenço, fui para a faculdade só com tecnologia. Uma vida, né, direcionada aí para a tecnologia. A tecnologia mudou, né, avançou muito nesses anos. Ela muda todo dia, né? A gente está sempre desatualizado, não tem como. Acho que essa é legal, né? Quando a gente pensa que sabe alguma coisa, aquela máxima filosófica, né? Só sei que nada sei, né? Exatamente. É bem isso, né? Então a tecnologia, né? E a gente trabalha com esse recurso, né? Hoje a gente está aqui conversando com vocês, uma aula, né, moderada, mediada aí por tecnologia, né? Aqui pelo Centro de Mídias, né? Tem os professores aí dentro da sala de aula, eu também, né? Uma vida dentro da sala de aula, você é testemunha disso, né? O tanto que a gente, né, lutou, né? O tanto que a gente lutava aí para dar uma qualidade das nossas aulas aí para a escola pública, né? Que é muito importante, não só para São Paulo, mas para toda a sociedade, para o Brasil. Tudo bem? Vamos dar continuidade aí. Temos lá o aprofundamento curricular, né? Essa é a capa do material que vocês já conhecem aí, né? Bastante utilizada aí por vocês, né? Pelos professores especificamente. Aí temos aí um mapa, né? Que é o nosso material de apoio. Lembrando que as aulas sempre são produzidas em função desse material, tá? Portanto, temos aí os nossos componentes curriculares, vocês já estão bastante habituados também, a gente sempre reitera, né? Temos aí 5 componentes curriculares. Poxa, professor, cadê o quinto? O quinto é o nosso, né? Trabalho, política e pensamento econômico, a carga é do professor Guerreiro, a demografia, investigação das populações humanas, a cargo aí do professor Russo, reflexões sobre o poder do contrato social às redes, professora Bafê, tá? E mudanças sociais, demografia e trabalho, a cargo aí do professor Tiago, população e índice, a cargo dessa pessoa que vos fala aqui, eu, tá ok? E hoje tá dividindo a aula aí com a Catiúcia, tá ok? Dividindo nada, né? O nosso aprofundamento curricular é o hashtag Quem Divide Multiplica, então a gente não divide nada, né? Na realidade a gente tá multiplicando, tá ok? Nossa atividade integrada de número 2, tá ok? E aí temos aí, tá, a população em índice, né?
e aí a gente tem os norteadores aí, no caso aí, a gente tem algumas direcionamentos aí específicos aí para o nosso componente curricular. Tudo bem? Catiúcia, vou lançar algumas perguntas para você aí, todos que nos acompanham, né? Gostaria que ficassem atentos a essas perguntas, porque elas serão o foco da nossa aula, tá? Então a gente vai vou fazer essas perguntinhas para você, a gente vai desenrolar um pouquinho a aula e depois a gente volta para conversar. Tá Fechou? Fechou? Bom, olha lá então, ó. Vamos lá. Qual é o tempo correto para se pensar no futuro? Então, um questionamento assim, que eu particularmente não tinha na minha época de escola, porque os tempos eram outros também, tá ok? Bom, em que momento você pensou, o que será da minha vida quando sair da escola? Então, normalmente não pensa muito nessas coisas, né? Só pensa quando termina aquele ciclo. Aí vem a próxima pergunta. Eu farei faculdade? Bom, mas farei faculdade de qual, né? Eu sempre falei para os meus alunos uma coisa assim: você não precisa ter certeza na sua vida do que você quer, mas em algum momento ali da sua vida na escola, você tem que ter plena convicção do que você não quer na sua vida. Então, dúvidas, né, são muito comuns aí, principalmente em jovens, né, na faixa aí dos 15 aos 18 anos, né, que é a época, basicamente, hoje até menos, né, até os 17 anos, mas assim, as dúvidas acerca, né, em relação ao que você vai fazer na carreira são muito comuns, mas eu sempre falava isso para eles: professor, o que você vai fazer da vida? Eu não sei. Beleza, você não sabe o que você vai fazer da vida, mas você tem que ter plena convicção do que você não quer para sua vida. Concordo. Você tinha essa convicção? Eu já sabia o que eu queria, né? Na época, eu acho que era muito mais... tinha mais certeza das coisas do que hoje eu tenho. Sim. Então, eu diria que antes eu até sabia o que eu queria fazer. Hoje é que eu já sou mais nessa linha. Saiba o que você não quer. Entendi. Que aí você consegue experimentar outras coisas, né? Você fica aberto a experimentar. Mesmo que você não saiba. Aí você vai se descobrindo. Legal. Aí você vai seguindo o caminho que a vida te proporciona, digamos assim. É legal. Esse é um relato importante, assim, porque a Catiúcia e tantos outros, eles são frutos da escola pública, né? Na escola pública eram outros tempos, né? A escola também é muito dinâmica, né? Em 20 e poucos anos, né? Você saiu em 99. 99 foi o último ano. Então a gente tem aí basicamente aí 22, 23 anos, né? Então a escola ela muda muito nesse tempo todo, mas assim, eu sou aquele cara que acredita na escola pública, sempre acreditei, né? Vamos lá então a gente tá lá na perguntinha. Vamos para a próxima pergunta. Existe mercado de trabalho na profissão que escolhi? Encontrarei emprego? Então essas são dúvidas, são anseios de quem hoje está dentro, né, da escola, né? A gente está pensando aí, a gente está dando aula, né, conversando aí com o pessoal da segunda série do ensino médio. O ano que vem estarão aí na terceira série, né, às vésperas de irem embora da escola, e aí é uma outra fase na vida, tá ok? E aí vem aquela outra pergunta, né, assim, não vou mais estudar, né? Só vou trabalhar para ajudar a minha família. Eu vivi isso. Graças a Deus deu tudo errado. A gente pensa, né? Poxa vida, como você faz besteiras? Chegou um tempo na minha vida que eu falei assim: não quero mais estudar, vou parar, vou ajudar meu pai, vou ajudar minha mãe e tal, né? Aí por um desses acasos da vida, tudo deu errado, né? E esse negócio tudo deu errado, você continua estudando e assim, né? Graças a Deus foi isso que aconteceu, né? Você vai dizer, poxa, deu errado, né? Mas o errado acabou dando certo, você acaba trilhando outras situações da vida. Então, Catiúcia, daqui a pouco a gente volta para comentar um pouquinho, né? Você trazer Tá ótimo. As suas considerações aí sobre essas perguntas, tudo bem? E você que está aí nos assistindo, então vamos continuar a aula aí, tá? Só para a gente ter uma ideia. Bom, aí o que acontece? Lembra aquelas perguntinhas que a gente fez para a Catiúcia? Então veja, certamente, alguns anos atrás, essas já eram preocupações que poucos jovens tinham em função da condição socioeconômica que o país estava. Ou seja, alguns anos atrás eram as preocupações que não tinha. Eu, particularmente, né, quando estava lá no ensino médio, não tinha essa preocupação. O que eu vou fazer da vida? Não, porque tinha. E é justamente essa questão. Para você ter uma ideia, e a gente volta no texto, em meados lá dos anos 80,
O jovem que concluiu chamado, à época, né, segundo grau, né, hoje a gente chama de ensino médio, mas na época lá era o segundo grau, ele terminava os estudos e logo encontrava uma colocação no mercado de trabalho. Tá? Existia uma demanda muito grande por trabalhadores recém-saídos da escola, mesmo sem experiência. Então, muito. Hoje isso já não acontece, né? De jeito nenhum, tá? Os tempos, como bem sabemos, mudaram. Hoje o jovem, de maneira geral, tem muitas dificuldades para se inserir no mercado de trabalho formal, né? Aquele que, né, tem os direitos garantidos aí por lei. A gente já conversou bastante sobre isso, a ideia da ocupação, desocupação, trabalho formal, trabalho informal. Então a gente, né, se você tiver dúvidas, volta em algumas aulas anteriores aí que estão disponíveis para você lá no repositório. É legal, assista, tá? Então a gente trata essa questão aí com um foco um pouco diferenciado. Tudo bem? Bom, e aí o que acontece? Ó a lupinha indicando lá você, olha lá, tá, tantos e tantos todos, né? Tem alguém que vai olhar para você, mas hoje em dia a gente sabe que a gente tem que se preparar muito. Olha, e aí nessa ideia de se preparar, o que acontece? A gente sabe que hoje existem programas de incentivo por parte de governos, tá? Em todos os níveis aí, para dar formação profissional a jovens estudantes, que são muito importantes. Tá? É uma alternativa bem viável, tá? Para minimizar toda essa questão do desemprego jovem, né? Ou desocupação, né? O IBGE não trata como desemprego, né? Trata como ocupação e desocupação, tá? Mas não se resolve um problema dessa grandeza assim de uma hora para outra, né? Como a gente bem sabe. São questões bastante complexas, cuja solução deriva de políticas públicas, né, de preparo e qualificação e inclusão desses jovens no mercado de trabalho. Tá ok? E aí o que acontece? Né? Eu vou deixar essa perguntinha para você, Catiúcia. Você teria alguma sugestão para melhorar a formação e a qualificação de um jovem recém-saído da escola e que procura ocupação, né, para que ele tivesse um acesso mais rápido e qualitativo ao mercado de trabalho? Aí é uma questão pessoal, de opinião sua, né? Então, o que acontece? Você teria, hoje, né? Você já saiu da escola pública, já tem um bom tempo, né? Mas se a gente pensar assim, poxa, professor, hoje, se eu tivesse na escola, eu diria assim, é importante que o jovem saia da terceira série do ensino médio, com que base, com que formação? Hoje, até pegando o meu exemplo mesmo, na época eu optei por fazer o ensino médio normal, né? Que foi o primeiro, segundo grau, primeiro, segundo e terceiro ano na época. Sim. Mas hoje acho que eu atrelaria com um ensino profissional também. Que eu não optei na época por fazer técnico com medo do vestibular, mas eu acho que é válido. Porque é justamente essa questão da indecisão, né? O jovem tem muita indecisão ou não conhece o mercado de trabalho. E o técnico, querendo ou não, acaba ajudando você a ter um pouco desse conhecimento, um pouco desse contato naquele momento. É uma forma de experimentar. Né? Então, acho que hoje ajuda bastante quando o jovem também faz o técnico. Fora ler bastante, procurar estudar bastante, acho que isso ajuda muito também a se qualificar em diversas áreas. Não dá para desassociar a ideia da escola do mercado de trabalho. Acho que não, porque o mercado de trabalho, querendo ou não, ele é diferente, né? Do que a gente aprende na escola uma coisa, mas a prática na vida também tem outras coisas envolvidas. Sim. Desde parte financeira, um monte de outras informações diferentes. Então ajuda a prática ali, ter um pouco de contato com o mercado de trabalho, agrega a educação que você recebe na escola, com certeza. Entendi. Você sabe que o Estado hoje oferece uma qualificação técnica para esses, mas as escolhas que eles vão fazer também é importante. Sim, né? sim. Então você tem que ter... uma parte que eu não gostei muito porque acaba aumentando a indecisão do jovem naquele momento que já está bastante indeciso. Sim. Que ele já vai ter que tomar escolhas, né? Muito fortes. Mas ajuda, com certeza, ter já um contato com o trabalho, com o mercado de trabalho, ajuda bastante. Então a escola é fundamental nesse processo. Sim. Nesse processo onde todo. Ele vai se preparar para encarar depois o dia a dia, né? Entendeu? Se você tivesse hoje na escola, você faria essa opção, né, da questão técnica? Hoje, por exemplo, a gente tem escolas de tempo integral, Catiúcia, né? Então, hoje o Estado oferece em muitas escolas hoje, tanto aqui da capital quanto do interior, essa ideia do ensino integral, inclusive com formação técnica. Isso é importante hoje para o jovem. Acho que sim.
Eu acredito que ajuda bastante, principalmente quando para os jovens que hoje não vê muita opção no mercado de trabalho, né, que sai perdido sem nenhuma formação, ajuda bastante, pelo menos, a conseguir um norte para quando sair da escola, achar algum trabalho, alguma forma de ingressar no mercado de trabalho. Como que você ingressou no mercado de trabalho? Né? Conta um histórico, né, da sua escola. Porque, assim, do seu tempo na escola. Eu sou meio suspeito, assim, para falar em relação. Eu não trouxe ela aqui hoje à toa, né? Tem uma relação de acho que a palavra é admiração, né? Porque, assim, sempre tem aquela questão, né, de o professor, né, é o foco, né, e na realidade não, né. Então o que acontece hoje, pelo menos, o que a gente tem, né? A gente tem a ideia, né, que professor e estudante, né, eles são uma coisa só, né? Então é aquela coisa de assim, poxa vida, né? A qualidade da minha aula, né? E assim, há quem não concorde, mas eu sempre acreditei na aula como sendo um produto. Talvez isso, eu nunca tive problemas assim dentro do meu ambiente escolar, porque assim, eu sempre procurei, né, e acho que você pode ser testemunha disso, né, eu sempre procurei entrar dentro da sala de aula, né, e oferecer um produto de qualidade para cada um de vocês. Uhum. Lógico, cada um dentro do seu tempo, cada um dentro da sua forma, não é? Então, a gente tem, né, o seu histórico, né, vamos dizer assim, dentro da escola, aquele tempo que a gente esteve junto, né, foram muitos anos, né? Bastante. Foram muitos anos. Aí eu tive a oportunidade de acompanhar, né, a sua turma durante muitos anos, né? Então a gente vê aquele processo de transformação, né? E fica assim pra gente, né, aquela coisa de, poxa, é muito importante. Conta um pouquinho assim da sua trajetória dentro da escola. Você era disciplinado, né? Bastante. Metódica, né? famoso Caxias, né, Catiúcia? Hoje eu sou menos, é verdade. Né? Mas foi importante, né? Conta um pouquinho da sua trajetória escolar e profissional. Tá. Eu brinco que eu já nasci velha, né? Porque eu sempre fui bastante focada, como você disse. Então, desde o momento que eu estava na escola, eu já tinha o foco de fazer faculdade, de querer ser independente. Então, eu sempre fui Caxias, e eu tenho que estudar, tenho que passar no vestibular depois. E isso aconteceu desde que a gente se conheceu, que se não me engano foi em 92, que lá no Lourenço também, e seguiu até 99. Então, eu segui fazendo escola pública. E aí eu estudei bastante. Logo depois eu fiz vestibular, só que aí eu tentei para várias, não consegui passar nas grandes, né, que são tipo USP, essas coisas. Passei na FATEC de São Paulo. Eu fiz processamento de dados. Hoje eu acho que já é outro nome, análise de sistemas. Já no final dos anos 90, uma área ligada à tecnologia. Tecnologia. A ideia de tecnologia eu tive desde cedo, né? Sim. Eu já brincava com computador desde a época da escola. Então já tinha aquela questão, eu sei o que eu não quero da minha vida. Eu tinha uma ideia da área que eu queria. Eu queria trabalhar com computador. Sim. Eu não conhecia se era tecnologia, se era programação, se era montar ou desmontar um computador. Hoje você é um analista. Hoje eu sou analista de sistemas, que mexe com programação, com análise de processos de negócios, etc. Entendi. Lida com pessoas? Eu achava na época que eu ia fugir de lidar com pessoas, mas não. A gente lida sempre com pessoas. Entendeu? Então, essa é uma coisa que a gente vai descobrindo na área de trabalho, né? No dia a dia. E depois disso eu fiz a FATEC. A ingressão no mercado de trabalho, como eu queria pegar a experiência, eu aproveitei logo o primeiro ano da faculdade para poder ingressar no estágio. Sim. Então, acho que me ajudou para pegar a experiência, lidar com pessoas, lidar com as situações da área de tecnologia, que eu acho que na faculdade, mesmo sendo focada na profissão, você não tem muito esse contato. Entendi. Né? Então, o estágio ajuda bastante nisso. Depois, eu acabei não sendo efetivada, foi uma época de corte lá no estágio. Eu acabei não sendo efetivada, aí surgiu o medo. E agora? Como é que eu entro no mercado de trabalho uma vez que eu terminei a faculdade? Sim. Aí eu lembro que, graças a Deus, passou 3 meses, eu consegui entrar numa empresa que eu fiquei longo tempo, até me tornar gerente na área e tudo mais. E hoje eu trabalho mais focada com análise de sistemas mesmo, prestando serviços aí para outras empresas. Conheceu lugares diferentes? Conheci países diferentes.
Tive a oportunidade de praticamente morar 2 anos nos Estados Unidos e uma temporada no México, na cidade do México. Quando você fala essas coisas assim, me enche meu ego, né? De coisas assim tão importantes, né? Porque, nossa, é a determinação. Então, é aquela máxima, né? Querer é poder, né? Então, veja, a gente está falando com uma pessoa assim que... no sentido literal, né? Lutou mesmo, tinha foco, tinha objetivo e assim, não foi justamente à toa. Mas diga um negócio, existe tempo certo, Catiúcia, para pensar no futuro? Acho que todo dia. Porque vai mudando, né? A gente, principalmente quando a gente é mais novo, a gente tem uma ideia, às vezes até iludida da coisa. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque assim, né? Qual é o tempo certo para pensar no futuro? Eu tô pensando aí em alguém que tem 15, 16, 17 anos, e aí encaixa com essa ideia que você, né, acabou falando, né? A gente vai aprendendo todo dia, então o tempo de pensar no futuro é todo dia. Todo dia, porque todo dia muda nossas variáveis, a situação da nossa vida, todo dia vai mudando, a gente tem que aprender a lidar com essas mudanças e adequando o nosso plano. Às vezes até mudando de plano, né? Às vezes a gente resolve mudar de carreira e tudo bem. Experimentar, adequar a sua vida naquele momento a esses novos planos de futuro. A matemática te ajudou ou atrapalhou? Eu adorava matemática, eu sou suspeita para falar. Eu acho que ajuda bastante, porque assim, a parte financeira, que eu acho que pega muitos brasileiros hoje em dia, envolve matemática, né? Até a parte que você acha que não é de exata, envolve matemática. Tem grupos que falam assim, né? Todo cidadão, ele tinha que fazer direito. Eu vou além. Todo cidadão, além de fazer direito, tinha que fazer economia também, né? A gente tem que ter uma noçãozinha de muitas coisas, pelo menos. Talvez não se formar na área, mas... pelo menos ter uma boa noção, acho que é válido. Hoje você é a favor daquela questão assim, eu vou me especializar em X, em tal coisa, ou a ideia da abertura, né? Ter um conhecimento mais amplo, é mais interessante, na sua opinião? Acho que depende do momento da sua vida. Tem momentos que requer uma especialidade em uma determinada área, mas outros momentos realmente requer um conhecimento mais amplo. Isso para lidar com questões de saúde, lidar com questões financeiras, aí você não vai conseguir fazer uma faculdade para cada área dessas. Sim. Né? Então, se você lê bastante, se você estuda, você acaba tendo um bom conhecimento, uma boa base para poder você também lidar com essas situações do dia a dia. Entendi. Agora, quanto à profissão, vale você se especializar, mas não se fechar naquilo que você está se especializando. Né? Por exemplo, você mesmo é um professor de matemática. Sim. Mas você olha para todas as outras áreas, né? Então você tem um conhecimento. Mesma coisa em tecnologia. Não dá para eu falar, sou especialista em programação em linguagem X. Essa linguagem muda todo dia, a tecnologia muda todo dia. Então eu sou obrigada a ter um conhecimento, pelo menos básico em tudo, ou quase tudo, não dá para conhecer tudo também, para poder eu conseguir seguir adiante com o que eu tenho que fazer na minha carreira, no meu trabalho do dia a dia. Comodismo é uma palavra proibida. Oi? Comodismo é uma palavra proibida. Não dá pra... Assim, às vezes a gente fala que tá confortável numa área, mas é mentira. A vida não deixa a gente confortável. Realmente a gente tem que aprender bastante coisa no dia a dia e correr atrás. E ajudar leitura e aprender a pesquisar ajuda muito. Tá, você fez a FATEC, né? Na área de tecnologia. Hoje, você faria alguma coisa diferente? Mudaria seu foco, não? Até hoje tô pra descobrir se eu mudaria, acho que não. Quando você fez a FATEC, você pensou, né? Quando você terminou no ensino médio, você teve a preocupação eu vou ter emprego? Sempre. Eu acho que é por isso que eu já fui correndo atrás de estágio para poder ter essa experiência. E quando eu não fui efetivada no estágio, bateu aquele frio na barriga, porque eu queria entrar na área de trabalho e não consegui. Mas isso deu certo. Em algum momento você pensou assim, não vou mais estudar, ou só vou ajudar ou isso nunca passou pela sua cabeça, vamos dizer assim, né? Eu acho que eu tive até sorte, né? Muita gente às vezes tem necessidade até de ajudar a família. Eu sempre ajudei minha família, mas eu consegui conciliar com os estudos também. Então, acho que eu tive sorte de conciliar essas duas coisas, mas eu sei que muitos jovens brasileiros hoje pensam em parar de estudar, mas se puder fazer um esforço e não parar, uma hora vai vir a recompensa. Eu acho que é válido fazer um esforço e estudar. Entendo.
Vamos voltar um pouquinho nas questões aí pro pessoal da segunda série, Catiúcia? Depois a gente volta a conversar? Claro. Então, ó, depois de toda essa conversa que a gente teve aqui, ó, conversa legal, né? Conversa bastante importante aí para você jovem, né? O professor falando uma coisa, né? Eu falando, dando conselhos, né? O professor sempre é aquele cara aconselhador, né? Às vezes entra por um ouvido e sai pelo, professor, tá? É praxe, né? O professor falar isso, né? Mas a ideia de trazer você aqui hoje foi justamente isso, né? Trazer a ideia de uma pessoa que profissionalmente, né, é estabilizada, uma pessoa que sempre teve objetivos e disciplina dentro da escola. Eu não estou aqui querendo dizer que, né, que não é a disciplina ligada a essa questão de ser um aluno bagunceiro, enfim, não é essa a questão. É disciplina, é o rigor em relação às coisas que você tem que fazer, né? É a disciplina metodológica, né? Eu tenho foco, eu vou estudar, vou fazer isso, então é essa disciplina que a gente faz, não é? Mas aí eu vou deixar algumas questões para você de segunda série pensar aí um pouquinho, ó. Vamos pensar agora lá no seu projeto de vida. Tá ok? Tá. Bom, pensando nesse projeto de vida, você tem planos para o futuro? Não precisa me responder, mesmo porque eu não vou ouvir, tá ok? Mas é uma questão para você pensar. E aí fica, né, mais uma perguntinha assim, para incomodar você mesmo. Essa é a ideia. Onde você almeja estar inserido profissionalmente daqui a alguns anos, não é? Tudo bem? Sabe o que eu tenho vontade de fazer? Reunir toda aquela turma lá, há mais de 20 anos, né? Reunir a galera ali hoje já pode fazer um churrasquinho, tá? E conversar um pouquinho com cada um, né? Dizer assim, poxa vida, o que aconteceu na sua vida, né? Eu acho que seria muito, infelizmente, a gente não tem a oportunidade de fazer isso, né? Ou até, dependendo da organização, né? Um dia a gente consegue planejar isso, mas por enquanto ainda não. Tudo bem? E é mais uma questão para você da segunda série. A ocupação que melhor se enquadra no seu projeto de vida enfrenta muitos desafios relacionados ao desemprego? Importante hoje em dia, né? No seu município existe, né? A gente está falando todo o estado de São Paulo, né, Catiúcia? Né? Se a gente pensar no seu município, existe um mercado promissor nessa ocupação ou você precisará trabalhar em outro município para realizar seu projeto de vida, não é? Então são questões assim tão amplas, são questões tão abrangentes. Na época que você estuda não tinha essa questão do projeto de vida, mas de alguma maneira você já tinha, né? Até por eu ser obcecada por questão de estudar e tudo mais, eu tinha alguns nortes, vamos dizer assim, né? Eu queria ser independente, eu queria comprar minha casa, queria entrar logo no mercado de trabalho. Então, digamos que esse é o meu projeto de vida macro. Que legal. Então, ó, nosso diretor vai deixar mais um questionamento aí para vocês, né? A partir desse levantamento, dessa conversa aí que a gente teve com a Catiúcia, né? Você vai levantar alguns dados, né? E elencar a partir da realidade do seu município alguns problemas encontrados que dificultem e outros que favoreçam a possível realização do seu projeto de vida. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Tá? Aqui, se você estiver acessando o seu material de forma autônoma, aquelas orientações que você já conhece aí de sempre, tá ok? Lembrando que o material fica disponível para você, professor, também baixar o material, fazer o uso dele da forma que você achar mais adequado. Vou pedir para o nosso diretor, antes que eu esqueça, colocar o QR Code para vocês fazerem a análise da nossa aula e dizer o que deu certo, o que deu errado, se deu tudo certo, deu errado, se foi produtivo. É importante que você dê a sua opinião, né? Faça os comentários importante sobre a nossa aula para a gente tentar melhorar toda essa dinâmica aí que a gente tenta trazer para vocês. Tudo bem? Então é essa a ideia. Lembrando, mais uma vez, todo o material fica disponível aí para você, professor. Você pode baixar esse material e fazer o uso que você achar adequado. É importante, nessa conversa que eu tive aqui com a Catiúcia, né? Eu acho assim, eu tive muito poucas oportunidades na vida de ter essa conversa com os meus alunos, né? Mas hoje, assim, eu dou um valor muito grande a isso. A Catiúcia, a aula está acabando, só tenho a agradecer, tá ok? Também. E assim, se você tivesse dar um conselho para essa rapaziada que está terminando, que está na segunda série do ensino médio, que o ano que vem está a poucos passos aí de concluir o ensino médio, que conselho darias? Estudem, leem bastante, não se prendam a ter uma decisão ou não agora. Acho que é importante experimentar. Tentem ingressar no mercado de trabalho. Acho que é importante que você falou, saiba o que não fazer. Isso é um ótimo norte para a sua vida inteira. E segue o barco aí que uma hora dá certo. Se eu tivesse que dizer uma palavra de você hoje, seria orgulho, certo? Você
as pessoas acabam se afastando, mas de muitas formas aí, a gente acaba fazendo parte da vida um do outro. Deixo meu agradecimento a você, e a todas as pessoas que fizeram parte da minha vida, que fizeram parte da sua. Catiúcia, muito, muito obrigado. É uma honra ter você aqui. Eu Valeu. que agradeço, você fez parte da minha base da educação. Gente, valeu, um abraço, muito obrigado. Toda a equipe de produção, pessoal das Libras, valeu, um abraço, obrigado e até a próxima aula.